Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro! Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no Desmaqueando a Ciência de hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a sexualidade e o ato sexual. Polêmicas! Mas por que eu vou falar disso? Primeiro, porque eu sou uma assexual, porque eu quero esclarecer esses tópicos, mas principalmente porque essa semana é a semana da visibilidade assexual, ou ACE. Então não deixem de conferir os inúmeros conteúdos que estão sendo produzidos, não deixem de seguir pessoas assexuais, não deixem de desconstruir seus preconceitos sobre esse assunto. Então, sem mais delongas... Tananana, tananana, tan, tan. Tananana, tananana, tan, tan. Ficou espelhado. Que horror, né? Bom, pessoas, tudo bem? Hoje, enquanto eu faço um delineado usando esse delineador, não sei se tá focando, menina, da Vibe, da Zanfix Vibes laranja fluorescente, eu vou fazer um delineado rapidinho e vou falar com vocês sobre essa questão do ser assexual e do o ato sexual, né? Esse daqui você tem que diluir com algum diluidor de maquiagem, porque ele é em gel, então eu tenho que pingar isso primeiro. E eu vou usar esse bastãozinho de borracha para fazer o delineado. Eu tenho achado melhor do que para as coisas mais finas, eu tenho achado melhor do que o pincel. Mas então vamos lá. Assexual é uma orientação sexual. O que é uma orientação sexual? Orientação sexual é o nome guarda-chuva que a gente dá para uma série de categorias de pareamento de gênero. Como assim pareamento de gênero, Lucy? Imagina o seguinte, quando você tem atração por alguém, essa sua atração ela está direta ou indiretamente relacionada ao seu gênero e ao gênero da pessoa cuja você teve atração. Então, orientação sexual é o nome que a gente dá aos tipos de atração entre gêneros. Note, gênero, eu não estou falando aqui de órgão reprodutor, eu não estou falando de sexo biológico. Estou falando de gênero. E se você não sabe o que é gênero, eu te convido a olhar a playlist de ciência trans que eu tenho aqui no canal para você se esclarecer. Então aqui eu estou fazendo aqui. Então o que acontece? O orientação sexual, que ultimamente eu tenho preferido chamar de condição sexual, porque chamando de condição sexual, a gente deixa mais claro essa questão da transitoriedade dos nossos gostos, né? Ela não tira esse caráter arbitrário que existe e também tira esse viés de fixação, de que você é assim, nasceu assim e vai morrer assim. Tudo bem você gostar de um tipo de gênero durante um momento da sua vida, depois mudar de novo. Ninguém aqui é fiscal de ninguém aqui é fiscal de LGBT. O que importa é que você se sinta identificado e seja respeitado, independente do que você sente e onde você sente. Tá, então condição sexual, como eu já falei algumas vezes só nesse vídeo, e eu vou insistir só mais uma vezinha, é sobre pareamento de gênero. Logo, eu que me relaciono com qualquer gênero, ou com as pessoas independente do gênero, eu sou uma pansexual. Só que a gente vai chegar rapidinho num outro detalhe. Então, o que é ser assexual? Assexual é um tipo de condição sexual ou orientação sexual em que a pessoa ela não sente atração, ou ela sente pouca atração, ou atração condicional a depender de certas especificidades da pessoa cuja o alvo da atração dessa pessoa assexual. Então, assexual não é simplesmente uma pessoa que não faz sexo, ou é uma pessoa que é celibata ou doente. Não.
Assexual é uma pessoa que não sente atração, ou sente um pouco, ou sente condicionalmente atração sexual por outra pessoa. O que é sentir atração sexual por outra pessoa? É sentir vontade de fazer coisas sexuais com essa pessoa. Mas aí, o que são essas coisas sexuais com outra pessoa? Bom, a gente precisa definir isso. Sexo é uma parada que surgiu evolutivamente lá no começo ali da Terra, assim, da vida. Pouco tempo depois que a vida surgiu, o sexo provavelmente já estava preparado ali para surgir também. Por quê? Porque o sexo, ele vem como uma forma de aumentar a diversidade genética do ato reprodutivo, porque até então o ato reprodutivo era feito por clonagem, eram reproduções assexuadas. Assexuado não é assexual, entendeu? Assexuado é um tipo de reprodução biológica. Assexual é um tipo de condição / orientação sexual. Então, a reprodução sexual, ela tem vantagens em termos de variedade genética em cima da reprodução assexuada. Diante disso, você permite uma diversidade maior de características se misturando e, consequentemente, uma melhor forma de reagir às pressões da seleção natural. Então, por isso que a maioria dos organismos que nós conhecemos, organismos não unicelulares e mesmo os unicelulares, a maioria dos organismos que conhecemos ou só se reproduzem por reprodução sexual, ou também possuem reprodução sexual, porque é justamente uma forma de garantir essa diversidade genética como uma resposta às pressões seletivas do ambiente, garantindo a permanência das populações e, consequentemente, dos indivíduos que compõem as espécies. Eu já terminei a maquiagem, mas não terminei a explicação, então eu vou terminar a explicação. Então, o que acontece? A reprodução sexual, ela é muito importante para a evolução dos organismos na Terra. Ponto. Agora a gente entende que a assexual, enquanto uma condição sexual na espécie humana, ela se refere apenas a ter ou não ter, ou dependendo do como ter, atração por outra pessoa. Atração sexual. Isso não necessariamente significa, então, que os assexuais não fazem sexo. Existem assexuais, incluindo eu, por exemplo, que sou demissexual, que é uma dessas zonas cinzentas dos assexuais que podem fazer sexo. Eu, sob determinadas circunstâncias, posso e até me sinto com vontade de fazer sexo. Mas isso não descaracteriza o meu ser assexual, porque mesmo quando eu faço sexo, os tipos de prazer e os tipos de sentimento que eu vou ter nesse ato, eles vão ser diferentes de uma pessoa alossexual, que são as pessoas que sentem a atração sexual popularizada pela sociedade. Então eu vou deixar linkado aqui um vídeo que eu especifico melhor as minhas particularidades sendo uma pessoa sexual. Então, dito isso, a gente precisa, e eu quero que esse vídeo sirva para isso, desmistificar essa ideia de que assexuais são pessoas que não fazem sexo, que odeiam sexo, que escolheram não fazer sexo. Isso, na verdade, é um grande erro, uma interpretação extremamente equivocada dessa condição sexual. Porque como condição sexual é pareamento, nós, assexuais, fazemos os pareamentos por outras feições que não a atração sexual, que para as pessoas alossexuais e para os relacionamentos alossexuais são, muitas das vezes, extremamente importantes para a manutenção desse relacionamento. Então, ser assexual não é não fazer sexo, é sim considerar, dentro do seu grau de atratividade sexual, que o ato sexual não é tão importante assim para o seu cotidiano e às vezes é dispensável completamente. E aí os nossos pareamentos, no meu caso, por exemplo, eu faço pareamento pela romanticidade, porque então eu sou uma assexual, demissexual, panromântica. Então não é pansexual, eu não me atraio sexualmente por qualquer gênero, eu me atraio romanticamente por qualquer gênero. Mas existem assexuais que também são aromânticos, que eu vou convocar o Allen para me ajudar a explicar um pouco sobre isso, porque ele é aromântico, então é mais fácil uma pessoa que vive isso explicar. E aí essas pessoas aromânticas, elas fazem os pareamentos por outras feições, que não o romantismo e que não o sexo.
Então, embora você deve estar pensando, nossa, mas que coisa esquisita, você não ter atração sexual, e como você se reproduz, e como a espécie humana vai sobreviver se todo mundo for assexual, e blá blá blá, e tititi. Bom, é natural que nem todos os organismos da nossa espécie tenham essa capacidade reprodutiva, seja por questões fisiológicas, seja por questões comportamentais. E convenhamos, já temos muitos seres humanos no planeta, e a gente não precisa de mais, né? Agora, outra questão é que em aspectos reprodutivos da espécie e tudo mais, os assexuais, eles podem sim se reproduzir, porque como eu falei, alguns deles gostam do ato sexual ou praticam o ato sexual sob certas circunstâncias, e, inclusive alguns podem querer ser mães, pais, pães, e consequentemente podem estar dispostos, sob essa condição específica, de praticar atos sexuais para reprodução. Então, eu gostaria então que isso ficasse claro, que o ato sexual é um ato importante para a reprodução das espécies biológicas, tanto é que é extremamente disperso pela natureza, mas que ele tem componentes sociais extremamente complexos na nossa espécie, que, a depender das pessoas, mesmo não sendo assexuais, esse ato pode não ser necessariamente algo extremamente importante para o cotidiano delas. Então é isso, pessoal. Eu acho que é isso. Espero que vocês gostem. Se você gosta do conteúdo que eu produzo, deixa o like, comenta, compartilha. E eu vou deixar linkado aqui, agora, nesse finalzinho, o vídeo do Allen, de uma palestra que ele deu sobre a sexualidade, que tá incrível e eu recomendo todo mundo que vá lá assistir. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada principalmente às madrinhas do meu canal que contribuem financeiramente para a manutenção dele. Muito obrigada mesmo. Se você tem condições financeiras e gosta do conteúdo que eu produzo aqui na internet, considere também se tornar um apoiador ou madrinha. E é isso. Um grande beijo, pessoal. Tchau, tchau.